dia! Está começando agora, dentro do programa Revista da Cidade, o quadro Sabor e Segredos, especialmente para você. Nesta terça-feira, nós vamos desvendar os segredos do risoto de rúcula e gorgonzola, um prato fenomenal, maravilhoso, e vocês vão aprender como fazer esse arroz muito simples e muito gostoso, que todo mundo ama, um belíssimo de um risoto. Vamos começar, pessoal? Nós fizemos primeiro a colocação do nosso mise en place, que nós já falamos da vez passada, que é aquela organização que você vai fazer para que os seus pratos saiam realmente muito tranquilos e sem esquecer de nada, sem aquela correria, sem aquela sujeira na cozinha. Então, fazendo mise en place, que é a colocação nas praças, nos lugares, você vai fazer uma receita muito gostosa. Vamos começar apresentando os nossos ingredientes. Vamos lá! 200 gramas de arroz arbóreo, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 maço de rúcula, 100 gramas de queijo gorgonzola, 1 copo de vinho branco seco, 1 litro de água, sal a gosto. E para complementar o nosso prato, nós vamos fazer um acabamento com um queijo parmesão ralado e um fio de azeite de belíssima qualidade que vai bem em todo o risoto. Acabar com parmesão e azeite. Vamos começar, pessoal? Então, olha, vamos falar primeiro sobre o tipo de arroz para você fazer um risoto. Você tem o arroz carnaroli ou o arroz arbóreo. Esses são os dois tipos de arroz que mais se encontram no Brasil. Por que eles são arroz diferente? Eu vou botar na minha mão para vocês pegarem aqui, ó. Vamos ver quem vai me pegar. Este é o arroz, aqui, 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 exatamente. O arroz, ele é classificado pela largura do grão e pelo comprimento do grão. Tanto o arbóreo quanto o carnaroli são arroz excelentes para fazer o risoto, porque eles têm muito amido. E um risoto é feito com a liberação do amido que solta no arroz. E como você libera este amido, que não tem normalmente nos arroz comum? Você libera esse amido colocando a água em pequenas conchas, uma água bem quente, deixando secar, colocando novamente, e você não pode sair de perto do seu risoto. É diferente você fazer um arroz, encher de água, tapar, ir embora e voltar daqui a 10 minutos. Então, você vai liberando o amido, que é o amido que vai fazer aquele caldo espesso e grosso, ok? Então, vamos lá. Para a nossa receita, eu vou começar fazendo a nossa rúcula. Eu vou bater a rúcula neste liquidificador com a nossa água para fazer o caldo. Em alguns risotos, vocês usam ou caldo de carne ou caldo de legumes, e nós vamos usar um caldo de rúcula, porque eu quero o sabor da rúcula e quero o verde da rúcula, que vai dar uma cor e um sabor muito especial no nosso risoto. Pode ir realmente para essa quantidade que eu coloquei, um maço de rúcula, que nós queremos ele muito verdinho, apesar de eu não ser palmeirense, mas vamos fazer os palmeirenses vão adorar esse arroz, que ele vai sair verde realmente. E eu vou deixar um pouquinho para a gente picar depois, cortar e colocar no prato. Um pouco mais da água. E nós vamos fazer aquele barulho no estúdio para podermos bater o nosso risoto. É o caldo que nós vamos usar no nosso arroz de rúcula, ok? Vamos batê-lo um pouquinho mais e, por falta de tempo, para a gente continuar batendo muito, eu acho que já está bom e nós vamos usar este caldo do arroz, ok? Este caldo vem para uma panela e nós vamos deixar este caldo fervendo, quente, que é ele que vai fazer o nosso risoto. Vamos ligar o fogo deste lado. Ok, deixamos já preparado. Olha como ficou o nosso caldo. Não é um caldo de carne,
não é um caldo de legumes, não é um caldo de frango, mas é um caldo simplesmente de rúcula. É com isso que nós vamos fazer, olha quando ele escorre, como ele fica com a cor bonita, verde. Parece um suco verde, né? Que está na moda fazer suco verde. Então, esquentando o nosso caldo, nós vamos para a nossa panela. Fogo na panela. E aqui é o principal passo do nosso arroz. Fogo na panela. 2 colheres de manteiga. Nós pusemos na nossa receita, para aquele tanto de arroz, 4 colheres, mas nós vamos usar aqui 2 colheres de manteiga e vamos deixar um resto de manteiga para acabarmos o nosso risoto na finalização dele. 2 colheres de manteiga, vamos colocar toda a nossa manteiga na panela, tranquilamente, ok? Esquentando, vamos colocar o nosso arroz e praticamente deixar esta manteiga entrar no arroz, deixar o arroz ficar bastante impregnado com essa manteiga. Nós não vamos dourar, nós vamos simplesmente passar o arroz na manteiga, começar a aquecer o nosso arroz para que com isso ele comece a liberar o amido. E aí, o arroz prontamente aquecido, nós simplesmente vamos colocar o nosso copo de vinho branco seco nesse arroz. Então, vinho branco. Vamos deixar esse vinho evaporar agora. Começamos a soltar o início do amido com o nosso vinho. Vamos aumentar o nosso fogo, deixar ele bem forte. E este risoto é aquela comida que você vai ficar com ele acompanhando todo o tempo. Você não pode desgrudar. Isso aqui é igual o alho picado ou o alho bem socado, quando você quer dourar o alho. Se alguém te chamar, se você atender o celular, se você olhar para o lado, o alho chega no ponto e passa do ponto. Aqui ele não vai passar do ponto, mas ele vai grudar na panela se você não ficar grudado nele. Por quê? Porque ele precisa toda hora de colocar o caldo, secar o caldo, colocar o caldo, secar o caldo, e com isso ele vai liberando todo o amido dele, fazendo aquele caldo grosso do nosso risoto. Então, olha, começou a soltar o amido e aí nós começamos simplesmente a colocar conchas da nossa água de rúcula. Vou começar com 2 conchas ou 1,5 conchas. Ok. Continuamos liberando o amido do nosso arroz. Olha como ele já ficou com uma cor mais verde. E este arroz, ele pode ser o carnaroli, como eu te falei, ou o arroz arbóreo. Nós estamos usando o arroz arbóreo. O arroz arbóreo, ele é um pouquinho mais duro e ele leva de 16 a 18 minutos neste ponto, dentro da panela, mexendo até ele chegar realmente num ponto al dente, que é onde nós queremos o nosso risoto, tá? Nós não vamos ficar aqui os 18 minutos, por isso nós já começamos a fazer nos bastidores uma outra panela com arroz e nós vamos trocar agora as 2 panelas. Este processo você vai fazer até gastar o litro de água e ter o nosso arroz. Então vamos inverter essa panela, está um pouco quente, mão de cozinheiro. Isso, nós vamos trocar. Mão de cozinheiro é quente, mas também queima de vez em quando, não foi o caso ainda. Vamos colocar o nosso outro arroz. Vamos colocar mais uma concha. Esse outro arroz já ficou mais ou menos uns 14 ou 15 minutos e ele já está quase no ponto. Enquanto ele chega, nós vamos fazer uma apresentação para vocês que vou falar sobre a franquia Folha de Uva. Você já pensou em ter o seu próprio negócio? Eu vou te dar uma ideia. O meu restaurante Folha de Uva abriu franquias projetadas para a praça de alimentação de shopping center. A primeira já está em funcionamento no Golden Square Shopping em São Bernardo do Campo. Eu acho que é um investimento seguro com uma vantagem excepcional. Todos os alimentos eu produzo na minha cozinha. Eu estou lá diariamente supervisionando com vários outros cozinheiros para que você tenha na sua franquia
você receba a comida exatamente como sai lá da folha de uva que nós temos, que é na Rua Bela Cinta. Eu acho que isso é um negócio de sabor e sucesso. Para você saber mais, entre em contato comigo, liga no 3062-2564 e eu vou repetir, 3062-2564 ou pelo site www.folhadeuva.com, não tem o BR, e eu vou pessoalmente te atender e te dizer como é que nós vamos montar uma franquia em shopping center do Folha de Uva. Esse prato hoje vai para uma pessoa muito especial, que eu gosto muito, que eu adoro, que é o Salomão Esper, um grande jornalista, fenomenal, e foi o jornalista que fez o editorial do meu livro. O Salomão Esper pegou o meu livro, escreveu coisas maravilhosas, escreveu coisas mais do que eu merecia. Aliás, eu me orgulhei muito, fiquei realmente muito satisfeito. Quando o Salomão, um dia que eu fui convidá-lo, ele me falou: Samir, eu recebo, eu acho que uma vez por cada 15 dias ou por mês, um convite para escrever prefácios de livros. E eu não aceito de qualquer um, muito pelo contrário. Mas o seu é com prazer, isso me deu um orgulho muito grande. Então, Salomão, um beijão. Você já deve estar em casa, já trabalhou, já acordou às 5 da manhã, já foi fazer o seu jornal, já está em casa, aguardando que você vai receber este risoto de rúcula e gorgonzola para se deliciar. Um beijão em você, Salomão. Então, olha, pessoal, o arroz já chegou no ponto e eu vou mostrar para vocês qual é o ponto do arroz. Vamos pegar esta câmera aqui. Quando você pegar um arroz, o grão do arroz, você abrir o grão do arroz e ele não tiver mais uma ponta branca dentro, olha, ele não tem mais a ponta branca, é porque ele já está no ponto. O amido já saiu, já foi para o caldo e ele já está no ponto de servir. Então, neste momento, nós colocamos o nosso queijo gorgonzola. Eu vou quebrar um pouco aqui o queijo. Vai começar a agregar sabor. Você não coloca antes, porque ele vai sumir demais. Esse é o ponto de você botar o queijo gorgonzola. Você dá uma mexida nele. E você que está na cozinha sempre, não esqueça nunca de fazer o seguinte: não tem comida que você acha que está boa. Você tem que experimentar a comida. Então você vem, experimenta o sal. Nós vamos colocar um pouco mais de sal. O sal sempre jogado de cima. Mais uma boa mexida. O queijo gorgonzola nesse ponto já praticamente saiu todo. Já derreteu, já está incorporado ao nosso arroz. E aí nós entramos com um pouco do queijo parmesão ralado e vamos finalizar depois com um pouco do azeite. Vamos ralar um parmesão. Pode ser um parmesão, pode ser um grana padano, pode ser qualquer desses queijos que você tenha disponível. Um parmesão vai sempre muito bem. Eu acho que em qualquer comida, não? Vamos incorporar também este parmesão aqui. Mais uma boa mexida. Estamos chegando nos finalmente do nosso prato. Tá? Eu colocaria um pouquinho mais do caldo, porque eu gosto de um risoto bem úmido. Porque quando você tira o risoto, ele vai demorar ainda uns 4 a 5 minutos para ser consumido. E nesse tempo do consumo, ele vai absorver um pouco mais do caldo. Então, este é o ponto que eu gosto do nosso risoto. Então, incorporamos o nosso parmesão, incorporamos o nosso gorgonzola, acertamos o sal e agora nós vamos praticamente servir. Este ponto do risoto, nós desligamos o forno e aí é um ponto muito importante. Desligou o forno, chegou no ponto e você vai colocar uma colher mais de manteiga. Lembra aquela que eu deixei para o fim? Coloca a colher de manteiga. Mexa só um pouquinho para ela incorporar. Essa manteiga vai dar sabor e vai dar brilho. Tampe a sua panela. E mais 15 segundos, esse arroz vai estar pronto para ser servido. Nós vamos passar aqui os nossos 15 segundos e vamos servir o nosso risoto de rúcula com gorgonzola, para que vocês vejam como ele ficou. Salomão,
esse risoto está chegando na sua casa dentro de mais ou menos uns 30 a 40 minutos. Nós já temos o nosso boy especial, que está aqui embaixo na TV Gazeta, esperando para você degustar este delicioso risoto. Então colocamos o nosso risoto, um pouco mais do nosso parmesão, ou nosso grana padano. Eu gosto dele em tirinhas. E se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail aqui para a Gazeta. Manda perguntar para o chefe Samir e eu vou tentar te responder todas elas. E não há nenhum risoto que resista a um fio de um bom azeite por cima de tudo. Nenhum bom risoto, nem eu que deixo de comer azeite nunca. Olha, pessoal, este é o nosso prato, pronto, um risoto simples, tranquilo de fazer, sem grandes ingredientes, usando sempre um arroz de qualidade. Eu uso no meu restaurante, na minha casa, o La Pastina, porque é um arroz que eu uso há muito tempo, tanto o arbóreo quanto o Carnaroli. Eu tenho certeza que ele sai um arroz, um risoto de muito boa qualidade. É isso. E até a próxima quinta-feira, um novo prato que nós vamos fazer para vocês e dedicar mais a uma pessoa muito querida nossa. Um abraço, até quinta-feira.